Então, foi muito importante para mim eu ter me armado, de novo, essa coisa bélica, porque as ideias servem mesmo, as ideias definem o mundo, né? Eu aprendi isso, né? E tal. Entende? Quer dizer, que você possa reconstruir ideias que eu achava extremamente superficiais, apesar de admirar e tal, a genialidade na escrita, etc. Meu trabalho conceitual e científico era um trabalho superficial e frágil, que eu estava em condições de criticar. Percebe? Com a bagagem que eu tinha acumulado. Isso foi extremamente importante para mim. Né? Entendeu? Muito tempo depois é que eu fui encontrar um autor nacional que tinha que tinha efetivamente uma bagagem. Mas foi Florestan Fernandes, né? Entende? Quer dizer, ele não tinha os autores de vanguarda que eu tive essa vantagem, né? Mas ele conhecia muitíssimo bem Weber, Durkheim, Marx, etc., por dentro e por fora, e isso foi que fez com que ele pudesse ter uma interpretação, uma visão sobre o Brasil um pouco mais distinta do outro pessoal. Mas vamos mergulhar então no assunto Brasil, né? Tá. Elites. Quer fazer uma linha do tempo, né? Uhum. Desde a nossa... Do nascimento do Brasil até hoje, onde está a elite, né? Como que ela surge aqui? Essa questão é muito importante. Por quê, né? Quer dizer, o que é que acontece? Como é que o país é interpretado hegemonicamente, né? Entende? Quer dizer, essa interpretação foi inventada por Sérgio Buarque em 1936, mas ela continua até hoje. Eu não estou falando da década de 1930. Entende? Quando eu elejo Sérgio Buarque, é porque ele foi o cara que construiu essa identidade nacional, entende? Quer dizer, o que é a identidade nacional? O que vai contar para as pessoas aquilo que as religiões contavam antes, né? Ou seja, de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. Esse mapa vai ser dado agora pela ciência, não mais pela religião. Entendi. Né? Entendeu? E quem constrói isso, e aí todo mundo depois segue Sérgio Buarque, né? Por exemplo, aí acha o quê? Nós temos uma maldição histórica, porque a gente recebe uma herança da cultura da corrupção que vem de Portugal, ele que começa na a Idade Média. Não, isso ele dá ensejo a isso. Quem vai e monta isso de um modo mais cuidado vai ser Raimundo Fauro, né? Ou seja, o historiador brasileiro mais influente, né? E o pensador, né? Quer dizer, no fundo tem um elitismo enorme aí. Por quê? Porque você está... Entende? Quer dizer, qual é, no fundo, o contexto aí? Todas essas ideias se dão na década de 1930. Então. O que está acontecendo em 1930? Getúlio entra no poder e monta a primeira inflexão, né? De uma elite que era uma elite sempre do saque. O que é a elite brasileira? Né? Entende? É uma elite que é subordinada às elites metropolitanas, do mesmo modo que era uma elite subordinada à Inglaterra antes, né? Ela passa a ser, a partir do século XX, completamente subordinada aos Estados Unidos. Subordinada sobre todos os aspectos. Econômico, político, cultural, etc, etc. Né? A classe média é branca entre nós e a elite admira tudo quando que vem dos desgruda dos portugueses e começa essa admiração, essa reverência aos Estados Unidos? Isso começa já no século XIX. Especialmente aqui em São Paulo. Porque o Brasil é um país que tem as mesmas dimensões territoriais, uma população semelhante, etc., uma história semelhante, etc., mas é pobre e os Estados Unidos são ricos. Né? Essa passa a ser, desde o começo do século XIX, a grande questão para todo intelectual brasileiro. Né? Entende? E numa perspectiva videira-lata, né? Ou seja, por que nós somos tão ruins e tal para parar, e eles são tão bons, produtivos, ricos, O que eles fizeram diferente da gente nesse processo desde a independência? O que aconteceu diferente lá daqui? Quem sabe, eu acho que tem bastante hereditárias Quer dizer, em primeiro lugar, a escravidão foi muito mais importante aqui. Importante para a economia, você tá falando? Para tudo, né? Porque a escravidão ela vai montar o quê?
para isso a gente tem que... Que é a maior população de escravizados foi aqui, não foi? Exatamente. Né? 10 vezes mais do que E lá era mais ao sul e aqui era Brasil isso, inteiro. Aqui né? era regionalizado lá e, quer dizer, entre nós era o país inteiro. O que foi que eu fiz? Né? Eu critiquei essa ideia de uma corrupção que vinha de Portugal. Entendi. Tá? Entendeu? Porque é uma fraude. Não podia haver corrupção na Idade Média, simplesmente. Entende? Não poderia existir a ideia. Né? Por quê? Tá. Porque a noção de que um particular vai roubar um bem público exige a noção de bem público. E a noção de bem público vai ser criada, pensada pela primeira vez não existia isso na antes. Revolução Francesa. Tá. Percebe isso? Né? Mas aí os nossos pensadores falam de 1381 como a base de um esquema de corrupção. Não existia nem nessa ideia. Você entende a enorme fragilidade dessa teoria? Isso é uma fraude histórica. Mas é uma fraude histórica que hoje em dia 207 milhões de pessoas acreditam piamente nessa bobagem. Entendi. Entendeu? Né? A gente não vem de Portugal. Por que a gente não vem de Portugal? Porque os seres humanos são construídos pelo efeito de instituições, tá? Nós somos produtos da família. A gente é muito jovem, de 0 a 3 anos, a gente chupa pai e mãe, né? E toda a ideia que eles têm disso, né? do mundo vem de um modo pré-reflexivo, inconsciente, sem defesa. Percebe? Né? Depois a escola vai ser importante, etc, etc. Então a transmissão cultural não está com o vento ou por conta de uma chuva. Entendeu? Você tem que ter um aparato institucional que vai repetir aquilo dentro de uma direção só durante muito tempo. E qual foi a instituição total que vai criar todas as outras instituições entre nós? A escravidão. A escravidão vai criar um tipo de família específica, vai criar um tipo de justiça específica, um tipo de política específica, um tipo de economia específica. Um tipo de fé que abarque isso. Exatamente isso. Então a escravidão é tudo. Então a gente não tem nada a ver com Portugal. Por quê? Porque não existia escravidão em Portugal. Percebe? Então é uma bobagem, é uma mentira enorme. Entende isso? É falta de você ter conhecimento científico, sociológico mais sólido. É exatamente o que estava. Entende? Eu vim com essa bagagem e vi que, isso é uma. Não é isso. Isso é uma loucura. Entende? O neguinho tá brincando com esse negócio. E depois eu fui vendo o quê? Que isso tudo não é só falso. Isso tudo também tem um objetivo que é absolutamente pernicioso, que é culpar o próprio povo. É miserável e pobre, entende? Porque quando você diz que o povo ser preguiçoso, corrupto, de ser corrupto, o povo é corrupto, eleitor de corrupto, né? Quando que o político é um espelho do que é o povo, né? Exatamente isso, pronto, né? Que é o que é dito. Entendeu? Mas quando ele diz que o povo inteiro é corrupto, ele não está se referindo aos brancos europeus que estão nessa hora, até 1930, chegando em São Paulo, que vai montar 70% da população aqui e no Sul. Sim. Entendeu? Né? Esses brancos aí jamais se consideraram, não se consideram até hoje, corruptos, nem se consideravam antes, parte desse povinho, né? Mestiço e preto. Entendeu? Por conta disso, é essa canalha branca que sai às ruas depois em todo golpe de Estado, entende? Como se fosse defensor da moralidade pública contra a corrupção. Sim. Percebe? Quer dizer, corrupto é sempre o quê? É o povo pobre, mestiço e preto. O voto desse cara não vale, basicamente. Né? Então essa teoria inteira está montada para culpar a vítima. Percebe? E retirar qualquer chance de participação política desse pessoal. Né? Todas as vezes na nossa história em que os pobres, negros e mestiços elegeram alguém para a presidência da República identificada com os seus interesses, essa pessoa foi apeada do poder, sob a desculpa falsa de que tinha corrupção. Entendeu? Quer dizer, a corrupção aí é só para fazer você de imbecil. Pega um valor moral alto, entende? Todos os jornais vão dizer que isso é verdade, etc. Sim. E você fica sem nenhuma defesa. Né? Percebe? Entendi. Então eu quis o quê? Eu quis montar uma interpretação que denunciasse isso.
e que percebesse o país de uma outra maneira, para mim muito mais crítica e muito mais verdadeira, né? Ou seja, nós somos uma sociedade que monta escravos até hoje, né? A ralé é exatamente isso, nova forma de você ser escravo, né? Comunidades, favelas é um jeito de você impedir esse povo de Você atender. destrói a vida familiar, quer dizer, a gente viu como a família é importante para que, né, a criança tenha. Entende? Tem coisas assim que as pessoas normalmente não veem, que são fundamentais, né? A herança principal não é dinheiro, não é material. A grande herança, especialmente da classe média, né, é você repassar disciplina, hábito de leitura, capacidade de concentração, perceber o futuro como mais importante do que o presente, para legitimar a renúncia aqui, etc. Entendeu? Então, essa criança da classe média que recebe isso, ela chega na escola com 5 anos como vencedora. Pronto. Entendeu? Ela pode até perder um ano e tal, mas o pai compra o tempo, né, livre do filho para o estudo, etc, etc. O que é que acontece com a família pobre? Os quase 50% que ganham entre 0 e 2 salários mínimos são excluídos e marginalizados. A família foi montada para ser uma tragédia, né? Então, não por culpa dessa família pobre, né? Mas porque a classe média branca e a elite apeia do poder qualquer governo que vá ajudar essas pessoas, né? Essa classe média branca, né? Essa que é quem sai aí na Avenida Paulista aos milhões, etc. Na realidade, não tem nada contra a corrupção. Basta a gente ver a reação desse pessoal quando Aécio Neves e Michel Temer receberam aquelas malas de dinheiro. Foi a corrupção mais filmada, mas eles, comprovada. Eles têm noção disso ou é uma coisa no inconsciente? Eles acham realmente que estão indo contra a corrupção ou é uma coisa pensada? É um auto-engano. É um auto-engano. É um auto-engano. E os auto-enganos fazem parte da... É uma coisa quase religiosa, é uma coisa de fé. Não, é uma coisa de que você quer o quê? Você, no fundo, é um racista. Você fecha o olho para algumas coisas e para outras... Você é um racista, por exemplo, né? Quer dizer, o golpe de 2016. Você não quer que o filho do negro estude com seu filho no mesmo banco lá na Universidade de São Paulo. Porque você acha que o negro deve só, na universidade, o seu papel é limpar o banheiro e cortar a grama, né? Mas você não pode dizer isso, porque pega mal. Pega mal. Entendeu? Hoje pega mal. Hoje pega mal. Antigamente podia. Depois de Getúlio Vargas, pega mal. Porque ele afirmou a cultura negra como componente, entende? E isso durante muito tempo foi falado, era falado, né? Exatamente. Usado como justificativa até o darwinismo e tudo, como não. Tipo de eugenia. Exatamente. Né? Mas hoje não se fala mais. Quer dizer, às vezes até se fala também. Mas aí pega mal, né? Mal. Então você não pode fazer. Aí você diz o quê? Não, eu tô aqui defendendo a moralidade pública. Claro, e a família. É o pretexto perfeito. Depois é a família, né? Mas no caso para a família, para os pobres, né? Sim. Mas para a classe média real, etc. e tal, é a coisa da corrupção, moralidade, né? Então você põe a corrupção, entende? Ela legitima a opressão. Entendi. Né? Legitima o monopólio do acesso ao capital cultural legítimo. Né? Qualquer tentativa de inclusão social no nosso país foi terminada, né? Pelo ódio dessas classes, entende? Mas pelo racismo dessas classes. E os avanços que a gente conseguiu nos últimos tempos, como que a classe média ou as elites não conseguiram barrar? Você acha que foi o quê? Não, mas eles conseguiram barrar. Não, mas cotas e alguns avanços. Exatamente, mas o principal eles conseguiram, né? O principal que é o quê? Eles voltaram a... Quer dizer, no fundo, o que é? O grande elemento que está acontecendo agora é um cerco ao executivo. Né? Por quê? Ou seja, que não pode ter orçamento, pode ter não sei o quê, tá. o Congresso pega tudo, gasto, etc. Por que isso acontece? Porque a única instância verdadeiramente democrática nesse país é a presidência da República. É onde projetos nacionais alternativos são discutidos. Sim. Entende? Um deputado
é eleito por coisas regionais, lá uma ponte, não sei aonde, tal. Não entende? Quer dizer, no fundo não reflete de modo algum questões que são nacionais, né? São questões fragmentadas, etc, etc, etc. Ou seja, não é uma relação de... Que são as mesmas famílias, né? Exatamente. Tem gente velha pra caramba lá que tá desde sempre lá, né? Claro. Um bando de ladrão, né? Quantos anos, né? Porque a nossa elite precisa do Estado, né? Ela hoje em dia não produz um parafuso. O que é que ela faz? Ela organiza o assalto ao orçamento público, né? Por exemplo, via isenções bilionárias, uma dívida pública que ninguém audita, que vai consumindo todo o orçamento público. Isso é um assalto, né? Só que ninguém chama de assalto. Por que ninguém chama de assalto? Porque todos os jornais, todas as televisões, etc., estão mancomunadas nesse mesmo projeto. Que ganham, né? Também ou não? Claro. Né? Onde é que o dono da Rede Globo investe o seu dinheiro? Se não é em tesouro da dívida pública rendendo a 15%, não tem nenhum negócio que dê 15% ao ano. Entendeu? Quer dizer, a não ser uma boca de fumo. Entendeu? Mais, né? Claro, né? E é uma boca de fumo, entende? Quer dizer, o Banco Central